Lá de Sorriso, um bebê acabou morrendo durante a madrugada. Vamos saber entender o caso, o que levou essa criança à morte, que foi parar, inclusive, aí, né, na delegacia, teve a participação do pessoal do Corpo de Bombeiros, enfim, os detalhes aí com o meu amigo lá, o Ceará, lá do Estadão. Veja só. Sede do Corpo de Bombeiros aqui em Sorriso, a equipe foi acionada para ir até o bairro São Domingos. Por lá, uma bebê estaria sem vida. Quando a guarnição chegou no local, constatou a morte da pequenina de apenas 3 meses de idade. A Politec e Polícia Civil foram acionados até o local e agora apuram o caso. Referente a esse assunto, conversamos com o sargento Talmi, que passou mais informações do cenário que a guarnição encontrou naquele local. Positivo. Por volta das 5 horas da manhã, a equipe do plantão anterior recebeu um chamado. Segundo a mãe, pelo relatório ali, segundo a mãe, no momento do chamado, ela falou que o seu bebê não respondia, não mexia e já estava gelado. Então, a guarnição deslocou imediatamente para o local e, chegando no local, o bebê estava no colo da mãe, que entregou para a nossa equipe, e realmente foi verificado que se tratava de um bebê de 3 meses de idade, que já estava sem sinais vitais e apresentando sinais de rigidez no corpo. Então, essa rigidez, considerando que ela leva algumas horas para aparecer no corpo, então, para nós é sinal de morte evidente. Então, automaticamente, a gente não faz o socorro para o hospital e sim atesta o óbito no local e aciona aí a Polícia Civil e a Politec para que se possa investigar ali a causa do óbito, né? A priori, não é muito comum, mas acontece a morte súbita de bebês, que é quando o bebê tá naquela fase de começar a se movimentar. Às vezes ele rola numa posição em que ele não respira e ele acaba se asfixiando. Porém, a mãe relatou que a última vez que ela viu o bebê que estava normal foi por volta das 11 horas da noite, quando ela amamentou. Depois ela não viu mais. E que por volta das 4 da tarde ele havia sofrido uma queda de uma rede, mas ela achou que não foi nada grave e não encaminhou ao hospital. Então, por ter essa questão do envolvimento de um trauma, né? Pode ter sido isso ou não. Aí é acionada a Polícia Civil e a Politec para determinar a real causa do óbito. É sempre importante, então, quando ocorrer esse tipo de acidente, uma queda, levar ali para fazer examinar, fazer uma observação, mas de médico, né? Positivo. Principalmente se falando de bebê, né? Um bebê de 3 meses, é importante, né? A gente encaminhar para o hospital. Eu sempre falo, é melhor encaminhar para o hospital, chega lá e não ser nada, do que achar que não é nada, não levar isso a algo grave. Então, mas a gente não pode afirmar o que causa o óbito, né? Então, por isso que é acionada aí a Polícia Civil e a Politec, que nos atenderam, inclusive, prontamente. Sargento, qual o estado da mãe quando vocês chegaram lá? Então, foi a equipe anterior que atendeu, né? Não foi a minha equipe. Mas o que eles relataram era que a mãe estava, como que eu posso falar? Eles descreveram, como se fosse um choque, estava meio perplexa, meio apresentando uma lentidão ali, né? Sem entender a gravidade da situação. Pode ser o abalo pela própria situação. Pois é, né? Tá aí a fala do bombeiro lá de Sorriso. Uma morte estranha, né, gente? O que é isso? Não dá para julgar, mas também precisa investigar. Essa precisa investigar. É um bebê de 3 meses, tá? Tem mais informações complementares aí, Luiz? Essa merece a gente dar mais detalhes, porque com certeza a polícia vai investigar. A mãe disse que por volta das 4 horas da tarde, do final de semana, a criança caiu, sofreu uma queda e de repente à noite, 11 horas, ela amamentou a criança e depois a criança já foi localizada por ela basicamente durante a noite ou na manhã do dia seguinte, já, né, em situação de óbito. Que coisa, né? Exames do Instituto Médico Legal de Sorriso apontaram que o bebê de 3 meses que faleceu ontem, madrugada,
em um imóvel do bairro São Domingos, morreu por asfixia, tá? Então foi detectado realmente a morte, após aspirar o leite materno. O Corpo de Bombeiros foi inicialmente acionado e no local constatou que o recém-nascido não apresentava sinais vitais. A mulher, no caso a mãe, relatou aos bombeiros que por volta das 4 da tarde do sábado, a filha estava deitada em uma rede na área externa da casa e caiu. Ela disse que a criança não chorou após a queda e por isso ela não procurou atendimento médico. Errou a mãe, né? Tinha que ter ido procurar a unidade hospitalar lá de Sorriso. Já no dia seguinte, ao tentar acordar a filha, ou seja, no domingo, para amamentá-la, percebeu que ela não respondia aos estímulos e não se movia. Conforme a polícia, a princípio não foram observados vestígios de violência ou hematomas no corpo da criança. Posteriormente, a Politec foi acionada e o corpo foi encaminhado ao IML para necropsia. O velório ocorreu na residência da família e o sepultamento na manhã desta segunda-feira. Gente, como que uma mãe com uma criança de 3 meses dorme a noite inteira incansavelmente e não acorda, né? Não se programa para ver como é que está o bebê? Aí foi detectado que ela morreu por asfixia, ou seja, pode ser segundo por aleitamento, pelo menos é o laudo. Mostra aqui a matéria do Sol Notícias que nós complementamos aqui a informação. Tá aqui, ó. Põe no ar aí, olha só. Apontaram que o bebê de 3 meses faleceu ontem, no caso para amanhecer domingo, em um imóvel no bairro São Domingos, morreu por asfixia após aspirar o leite materno. Se ela deu o leite, se amamentou a criança às 11 horas da noite, será que ela não percebeu que a criança passou mal, gente? Olha só a situação, tá aqui a matéria do Sol Notícias. Isso é muito sério, então é um alerta que nós fazemos aí para todas as mães que já sabem que precisa ter um cuidado redobrado com o filho o bebê recém-nascido. Como nós não conhecemos a história da família, nem estamos lá em Sorriso, vamos ficar por aqui só noticiando esse fato triste, lamentável, tá? E a perda de uma criança de 3 meses sem julgar muito, mas vai ser investigado para saber realmente a veracidade dos fatos, tá? Porque envolve uma morte de um ser vivo, de uma criança, de uma vida que se foi, né? Lamentável mesmo, tá? Agora você que está ligado comigo